Olá! Sejam bem-vindos ao canal Clinicando. Eu sou o professor Caetano e para quem não me conhece, hoje eu vou falar sobre um tema interessante. É uma lesão rara, porém eu ando recebendo alguns casos e não tão assim distantes um do outro. O tema de hoje é úlcera eosinofílica. Pois é, pessoal, o que vem a ser essa úlcera eosinofílica e por que ela é interessante? Primeiro, porque ela é rara. E segundo, porque ela mimetiza o carcinoma espinocelular. O que é mimetiza? Ela imita, ela copia, ela parece, mas não é. Então, o aspecto clínico dessa úlcera é muito parecido com o carcinoma espinocelular no que tange as características clínicas. Por quê? Ela é uma úlcera de bordas elevadas, fibrosas, endurecidas, com o permeio amarelado, e ela persiste por mais de uma semana, por mais de 2 semanas, podendo chegar a 1 mês, 2 meses, dependendo do caso. Então ela lembra muito. Então o aspecto visual dela, o aspecto clínico, você já bate o olho e fala, nossa, parece uma lesão de carcinoma epidermoide ou espinocelular, é a mesma coisa. E aí, qual é a conduta que você tem que ter? Primeiro, fazer sua anamnese, perguntar se o paciente teve algum tipo de trauma, mordida naquela região, e essa é uma particularidade. Sim, geralmente o paciente tem uma mordida na região, um trauma, o órgão mais afetado é a língua, né? A pessoa acaba mordendo a língua sem querer, e a lesão pode aparecer. E, então, ela já tem um fator etiológico definido, que é o trauma. Já o carcinoma espinocelular não tem um fator único definido, e não é o trauma, tá? E aí a pessoa mordeu e passa alguns dias e já começa a desenvolver essa úlcera com crescimento proliferativo, ela vai se estendendo, vai indo em relação ao observador. Então, muitas vezes, ela pode ter um aspecto de granuloma. Tem gente que chamava de granuloma eosinofílico. Mas, se você olhar ao fundo, é uma úlcera. Então a gente chama mais de úlcera eosinofílica. E por que tem esse nome eosinofílica? Porque tem muita presença de eosinófilo no corte histológico. Então o patologista vai conseguir enxergar muito depósito de eosinófilo e também componentes inflamatórios, como linfócitos também. Tá? Mas o lado bom é que é uma úlcera benigna. Tá? Então ela só parece um carcinoma espinocelular, mas não é. Só que assim, como é uma resposta muito intensa de um processo inflamatório, ela pode perdurar por vários dias, várias semanas. Então, primeiro, tem que ser feita a biópsia, porque a gente não tem certeza no visual se é um carcinoma ou se é uma úlcera eosinofílica. Então você tem que fazer a biópsia para ter o diagnóstico. E o resultado do patologista vem no zoológico. Vem no zoológico, eu tenho que ir até o zoológico buscar? Não, pelo amor de Deus, sem piadinhas. Significa que o patologista consegue dar o nome da doença, no zoológico. Então ele consegue fazer um estudo da doença e te dar um nome dela. Então vai vir no laudo úlcera eosinofílica. Então eu vou mostrar para vocês alguns casinhos que eu andei pegando, né? Só desse ano, do ano passado para cá, né? Vou mostrar alguns casinhos que eu peguei, e o aspecto clínico, que é muito semelhante um do outro. Dá uma olhadinha. Podemos observar aqui uma úlcera de bordas elevadas, endurecidas, com o permeio dela levemente amarelado, indolor, e a paciente já tem isso faz várias semanas. Aqui uma visão mais próxima, mostrando toda a borda já endurecida, lembrando um carcinoma espinocelular. Só que aqui no caso, foi feita uma biópsia. Aqui eu já achava que era uma úlcera eosinofílica e fiz uma biópsia excisional, removendo a totalidade da lesão. E aqui nós vemos, depois de 2 semanas, a cicatrização em andamento. Já nesse outro caso, também uma lesão na língua. Aqui a gente já tem uma úlcera de bordas endurecidas, não tão elevadas, mostrando o seu interior, o permeio, com tecido cicatricial amarelado, um pouco desorganizado e ainda sangrante.
Já nesse outro caso, nós temos uma úlcera de bordas bastante elevadas em soalho bucal, lembrando bastante um carcinoma epidermoide. Aqui eu já estava na dúvida se era um carcinoma ou uma úlcera eosinofílica e fiz uma biópsia incisional, pegando uma parte da lesão, e veio como resultado úlcera eosinofílica. Ainda bem. Após 3 semanas, houve a cicatrização completa da lesão. Aqui um outro caso, também na língua, uma úlcera rasa, porém extensa, em borda lateral de língua, com as bordas endurecidas. O fundo amarelado, e a paciente relatou ter mordido a língua. Então, hipótese diagnóstica, úlcera eosinofílica com cicatrização total após 3 semanas, utilizando corticoide tópico. Aqui o laudo comprovando o resultado. É isso aí, pessoal. Então vocês viram alguns casos clínicos de úlcera eosinofílica e os seus respectivos laudos nosológicos, né, dizendo aí a úlcera eosinofílica. E o tratamento, muitas vezes na própria biópsia, você remove a lesão e aí a cicatrização acaba se completando e resolve o caso. E claro que você também utiliza corticoide tópico para diminuir o componente inflamatório da lesão. No caso aqui, a gente escolhe um corticoide tópico do tipo acetonida detriancinolona, e aí o paciente usa 4 vezes ao dia, durante vários dias, até a lesão ir regredindo, certo? Então é um casinho que eu quis compartilhar com vocês, porque eu achei ele interessante e curioso, e que para vocês, se aparecer na clínica, você tem que ter um diagnóstico diferencial entre, se a pessoa relatar que mordeu, você pode pensar numa úlcera eosinofílica, como é o tema de hoje, mas também não pode deixar de pensar no carcinoma epidermoide ou espinocelular. Então, você tem que ter esse diagnóstico diferencial e fazer o exame de acordo com a biópsia, tá certo? Se você tem suspeita de uma lesão maligna, faça uma biópsia incisional. Se você acha que a lesão é benigna, você pode fazer, dependendo do tamanho, uma biópsia excisional, que é a remoção total da lesão, certo? Para hoje é isso que eu queria comentar com vocês. Se você achou esse vídeo curioso, interessante, compartilhe, se inscreva no canal Clinicando e considere nos ajudar, porque o YouTube não monetiza esses tipos de vídeo, porque ele acha que o vídeo é muito sensível para a maioria da população. Então, por favor, considere nos ajudar a continuar promovendo, fazendo vídeos através do Pix, com a chave Pix, que eu estou deixando aqui na tela. Tá bom? Eu quero agradecer, continue nos acompanhando e muito obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo.